Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Mirelle e nós voltamos para dar continuidade à aula passada, na qual nós terminamos falando sobre submoradias dentro da lógica do processo de macrocefalia urbana. Assim, as submoradias, pela ONU, elas são chamadas de slums. Esse termo se refere a assentamentos com infraestruturas precárias que não conseguem oferecer qualidade de vida para os seus moradores. Tudo bem? Esses assentamentos ao redor do mundo, eles são muito diferentes, eles possuem suas especificidades. No Brasil, eles são chamados de favelas. Vivendo na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das maiores cidades do país, a gente percebe que as favelas são uma realidade muito presente no nosso cotidiano. E quais são as principais características que a gente pode destacar para reconhecer uma favela? A primeira é a existência de construções de baixa qualidade estrutural. O que isso significa? Se a gente está falando de uma população que procura uma área mais humilde, mais barata para poder viver, consequentemente, as construções que vão se estabelecer lá não são construções de qualidade. Muitas vezes essas construções, elas não passam pela fiscalização de uma pessoa que tem um conhecimento, de um engenheiro. Consequentemente, a gente repara que em episódios de chuvas intensas, como esses que acontecem geralmente no final do verão, na cidade do Rio de Janeiro, essas favelas elas acabam sendo marcadas por tristes deslizamentos, enchentes, quedas de construções, desabamentos. Além do mais, essas construções elas passam por um outro problema, elas são apertadas e lotadas. Uma outra coisa importante que a gente pode destacar é a ausência de saneamento básico adequado, o que diz respeito à água potável, esgoto encanado. Muitas vezes na favela o esgoto ele fica a céu aberto, crianças brincam ali, pessoas circulam, isso atrai vetores de doença, o que acaba inclusive comprometendo a saúde das pessoas que habitam esse espaço. Um outro problema em relação às favelas é a questão da coleta do lixo, que não é regular, o que muitas vezes gera um acúmulo de lixo e esse acúmulo, por sua vez, também contribui para a atração de vetores de doenças, como ratos e baratas. As favelas também vivem um problema em relação aos seus sistemas elétricos. E aí, uma situação que é muito comum de nós vermos é a existência de gatos. O que é o gato? O gato é um termo pejorativo que a gente usa para se referir a uma ligação ilegal de luz. É um fornecimento de luz que não passa pela empresa fornecedora. Consequentemente, a pessoa não paga por aquele fornecimento de luz. Precisamos levar em consideração que as pessoas que ocupam esse espaço são muito pobres. Então, a busca pela redução do custo de vida ao máximo, ela ocorre inclusive em relação ao fornecimento de energia elétrica. A carência de infraestrutura e serviços públicos também é real. A questão do fornecimento de cartas, o acesso aos correios, ruas asfaltadas, sinalização, presença de segurança pública, tudo isso geralmente é extremamente comprometido dentro de um ambiente de favela. Podemos falar também que como esses ambientes, eles parecem que são marginalizados, relegados a um segundo plano, quando a gente fala da assistência do Estado, esses espaços, essas porções da cidade, elas acabam ficando vulneráveis à existência de poderes paralelos, ou seja, elas funcionam como um território paralelo. O que é um território paralelo? Território é um espaço delimitado por e a partir de relações de poder. Paralelo porque existe um poder que não é um poder do Estado, que cria leis e que acaba ordenando aquele espaço que foge às regras da Constituição. Um exemplo disso são os comandos, que geralmente estão associados aos tráficos de droga, e as milícias, que são policiais corruptos que acabam dominando
esses espaços, e as milícias. Acabou, não vai arrumar confusão, né, Mary? E as milícias, que são policiais corruptos que acabam dominando o espaço da favela, impondo ordens e regras sem a autorização do Estado. Assim, a gente pode fazer um contraponto entre a cidade formal e a cidade informal. A gente pode considerar essas favelas como parte de uma cidade informal. Por quê? Porque essas favelas, elas muitas vezes, elas estão tão marginalizadas no sistema, no sentido de não terem serviços, não terem infraestrutura, não terem assistência do Estado, sofrerem com essa questão dos poderes paralelos, que elas acabam basicamente vivendo dentro de uma lógica diferente do resto do espaço urbano. Assim, quais são as causas do processo de favelização que a gente pode destacar? O primeiro é a excessiva valorização do espaço urbano, ou seja, o custo elevado que o território urbano tem. Ele é tão caro que só quem pode ter acesso a determinados lugares é quem tem muito dinheiro, quem pode pagar por eles. Quem não tem condição de pagar é obrigado a viver nas periferias. Essas pessoas, elas têm a opção de ir para as bordas das cidades, certo? Essas bordas, geralmente, elas são mais pobres e oferecem menos infraestrutura de serviços e de comércio. Ou elas têm a opção de viverem nos grandes centros, só que em áreas com condições, com características precárias, como nós acabamos de ver. E por que as pessoas acabam optando por ficarem nesses grandes centros, vivendo nesses ambientes tão degradados? Pela necessidade de proximidade do mercado de trabalho ou do local de estudo. O sistema de transporte nessas grandes cidades que vivem, que sofrem com a macrocefalia, é um sistema de transporte extremamente carregado, extremamente denso e que sofre com grandes congestionamentos, como nós já falamos. Só que associado a isso, a gente ainda tem um transporte público que é precário e, além de ser precário, ele é lento e ele é caro. Então, o deslocamento acaba sendo muito cansativo. As pessoas que vivem literalmente nas margens, nas bordas da cidade, elas precisam ficar muito tempo dentro de transportes públicos se deslocando e o custo disso acaba ficando muito alto. Por esse motivo, parte dessas pessoas preferem morar próximas a esse mercado de trabalho, a esses grandes centros, mesmo que em condições não tão favoráveis, não tão sem tanta qualidade, como é o caso das favelas. Então, pessoal, chegamos ao final da aula de hoje. A semana que vem nós vamos falar sobre hierarquia urbana, sobre rede urbana, sobre crescimento das cidades médias, involução urbana e também sobre o processo de gentrificação. Espero vocês lá, tá? Um beijo e se cuidem!